Nós estamos aí ao vivo, tve.dv.br, entende, muito bem-vindos vocês todos, nesse sábado onde nós estamos aprendendo mais um pouco sobre coisas com que parecemos. Exame de DNA é o título da mensagem de hoje. Eu vou começar contando algumas coisas sobre DNA, mas antes eu vou pedir para o nosso irmão vir aqui um pouquinho. Como que é seu nome? Valerci. Valerci de quê? Alves Mendes. Valerci Alves Mendes é o nosso convidado agora para participar da nossa live, do nosso programa. De surpresa, ele não sabe o que vai ser tratado aqui. Eu vou pedir para ficar bem aqui do meu ladinho, vai chegando o Valerci. Exame de DNA, o que faz isso nos lembrar? Para mim, traz uma lembrança nostálgica. Quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade, eu trabalhei num hospital Brigadeiro Luiz Antônio. Já conto para vocês o que eu fazia lá, mas tinha a ver com o exame de DNA, só que não existia exame de DNA naquela época, né? O genótipo humano foi decifrado depois, mas é o começo das coisas. O senhor, repita o nome para o nosso público ali. Meu nome é Valerci Alves Mendes. Senhor Valerci, quando eu cheguei aqui hoje, o senhor chegou, me encarou bem de pertinho, ficou me olhando e falou uma coisa para mim. O que o senhor falou? O senhor lembra? Eu disse que era filho do pastor Benjamin. Isso. Fala bem alto para eles escutarem. O senhor perguntou? Se o senhor era filho do pastor Vendramin, por causa da... Mudou, a outra vez que o senhor estava aqui, não estava barbudo. Não sei se eu posso dizer barbudo. Pode. Sou mesmo, doutor Barbudo mesmo. Por causa do filme da saga de Noé, onde nós vamos fazer o papel de Noé, você já está convidado para seguir esse episódio também, logo mais começa. Tá, então o senhor me achou parecido com aquele outro que o senhor viu, que conhecia como filho do pastor Vendramin. O senhor acha que eu sou parecido com o pastor Vendramin? Eu não acho. Não acha? Por causa da barba, certo, né? Talvez seja. Sim, mas o pastor Vendramin pregava lá e eu estou pregando aqui, né? Então, tem alguma semelhança, né? Sim, claro. Eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredinho para vocês. Se vocês olharem bem aqui, ó, eu tenho um brinquinho de nascença aqui, ó. Tá? Depois, quem quiser ver de pertinho aí, ó. Esse brinquinho aqui diziam que é porque minha avó criava cabritos, os cabritos costumam ter esse brinquinho. Curioso, meu pai tem um brinquinho igual esse, no mesmo lugar, na mesma orelha, igualzinho. Eu acho que é uma identidade, alguma coisa parecida tem, né? Então tá, por enquanto agradeço o senhor. E depois vamos adiante então. Mas eu vou chamar agora outras 3 pessoas aqui que vão falar o nome. Por favor, venham aqui à frente e se ponham aqui para o nosso público. Ei, peraí, não vai sair daí não, hein? Porque eu vou contar para vocês o que eu fazia lá no Hospital Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Era uma coisa bem curiosa, a gente pegava assim e ficava eu e os meus colegas de trabalho fazendo uma coisa não tão bonita, né? Porque a gente ficava assim, imaginando qual era o sexo daquelas crianças que entravam. Crianças de 10, 12 anos, às vezes um pouco mais 8, às vezes um pouco mais 15. E a gente ficava falando, é menino ou menina? E quase que saiu uma aposta ali. Mas isso é para daqui a pouquinho. Vem aí seguindo a gente para você descobrir o que é essa aposta. Chega aqui pertinho para você sair na nossa câmera lá. O senhor, como que é o seu nome? Gelson. A senhora? Beatriz. E você? Gabriel. Gabriel, vem pertinho, você está fora da nossa câmera lá. O pessoal quer ver uma moça bonita. Vocês querem ver ou não querem ver uma moça bonita dessa? Então bota no meio para não dar briga de casal. Eu achei melhor que o senhor pudesse no meio, porque tem a ver com o que eu vou fazer aqui agora. Eu já disse que foi surpresa. Vocês sabem o que eu vou fazer? Não. Alguma pergunta? Não. Não. Mas eu não vou perguntar nada para vocês. Vou perguntar para vocês que estão aí assistindo. Vocês têm que falar bem alto. Seu nome? Gabriel. Gabriele. Gabriele parece mais com o pai ou mais com a mãe? Quem acha que é mais parecida com o pai, levanta a mão. 1, 2, 3. Quantos acham que se é mais parecida com a mãe, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Está mais parecida com a mãe, olha só. Não? Olha aí, ó. Há controvérsias. Mas ela é muito bonita. E aí? É parecida com a mãe, né? Então nós temos aqui essa semelhança. Vocês acharam ela parecida, né? A isso nós atribuímos ao DNA. São aquilo que nós temos nos nossos genes, aquilo que a ciência já decidiu, aquilo que a digital de Deus colocou lá no pó que fez Adão. Quando ele fez o boneco de Adão, do barro, a digital de Deus construiu o gene dentro da célula. A célula a gente não consegue ver de tão pequenininha que ela é.
Existem algumas células um pouco maiores, mas todas elas são muito pequenas. Dentro dessa célula pequena existe um núcleo que é menor ainda, que é que nem se fosse assim o ovo, a clara e a gema. É mal comparando porque na verdade a célula é a gema, não é nem a clara, né? A clara é só um envoltório. Mas então se a gente pegar um núcleo, dentro do núcleo tem um cromossoma, que é um fiozinho de cabelo muito fininho, muito pequeno, muito mais fino que o fio de cabelo. E dentro desse tem umas bolinhas químicas, adenina, guanina, citosina e timina. Essas 4 substâncias químicas são como se fossem letras. Agora eu vou olhar mais de perto. A senhora pode tirar o óculos um pouquinho? Ela tem olho azul esverdeado, né? Professor, olho castanho. Tem certeza que é filha dela? Porque você não acharam parecido para dizer, o olho dela não é azul nem esverdeado, não. Há controvérsias, eu vou fazer exame de DNA para saber se você é filha dela mesmo. Mas eu acho que eu saí de DNA. Mas eu não sei, só o DNA para me Tem dizer. provas. Tem provas? Tem. Não, só tem indícios. Para mim, prova mesmo vai ser o DNA. Indícios. Tem o parto. Tem o quarto. Olha, o maior indício de que ela é sua filha é que o pessoal achou ela mais parecida com a senhora do que com ele. Né? Então, há um indício de que a senhora é mãe dela. Mas a ciência me diz que o olho azul tem no seu cromossoma o que a gente chama de A, que é o nome desse cromossoma, que forma a cor do olho, pequenininho, e A pequenininho. A senhora é A pequena, A pequena. Se a senhora casasse com um homem de olho azul, ela teria olho azul. Você queria ter olho azul? Eu queria. Tá vendo? Culpa do teu pai que você não tem. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? O que aconteceu? Ela tem 2 genes, um azul e outro azul. Quando repartiu a célula para formar o gabeta lá dentro do ovário, para formar o óvulo, um óvulo saiu para ser olho azul, o outro óvulo saiu para ser olho azul. A senhora só tem azul para dar. Infelizmente é isso. Prevaleceu o castanho. Agora você falou tudo. O pai tem castanho, então é um A grande, que a gente põe assim na genética, nas ciências, o A grande, e provavelmente pode ter outro A grande ou um A pequeno. Quer dizer, pode ter parente. Você tem parente de olho azul? Pai, mãe, Eu avó? saiba não. Então, ele não conhece nenhum parente de olho azul. Provavelmente a carga genética dele é A grande, ou seja, só castanho. Ele só tem castanho para dar, ela só tem azul para dar. Só que o castanho é A grande, não, ele manda no A pequeno. Então, o A grande com o A pequeno saiu a menina de olhos castanhos. Mas a fisionomia dos dois parecem, não é mesmo? Agora, olhando bem assim, parece com os dois, viu? Não vamos brigar por causa disso, não. O que acontece? Eu vi que você estava de óculos antes aqui, mas eu vou dizer por óculos para cor. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, agora a segunda pergunta. Vocês acharam ela parecida fisionomicamente mais com a mãe do que com o pai? E no comportamento? Ela parece mais com o comportamento? Ela tem um comportamento mais idêntico ao do pai ou da mãe? Quantos acham que ela se comporta como a mãe? Mas a mãe, 1, 2, 3, 4. A mãe até o jeito de sentar. Até o jeito de sentar. Eita, ganhou disparado. Com o pai, só por curiosidade, quantos? Achou que ela é parecida com o pai, no jeito de Parece ser. bastante com os dois, tá? Parece com os dois. Você está salvando, mas eu vou querer o DNA. Vou querer o DNA, porque só vi o DNA para tirar essa dúvida. E quando uma pessoa nasce com cada olho uma cor, Isso aí já é uma anomalia que a gente chama, né? Da hora do crossover, quer dizer, quando somou ali o de um com o de outro, houve uma mutaçãozinha. Mas isso é tema para a próxima, né? Bom, por enquanto, eu vou dizer assim, ela se parece com a mãe, porque o pai parece ser mais quieto, né? A mãe é mais faladeira. Menos falante, não. E ela, pelo jeito, é bem faladeira, né? Não é faladeira, só fala bastante. A faladeira é quem fala mal dos outros, né? Tá bom. Tá bom, pessoal, eu agradeço vocês. Agora fixem na mensagem que vai ser essa daqui. Exame de DNA. O exame de DNA teu. É o teu exame de DNA que eu vou fazer hoje. O DNA o que é? Um exame que ele codificou todos os genes. Então ele sabe até das doenças que a gente tem tendência, sabe tudo. Está tudo escrito ali no nosso código genético.
Então, a altura da pessoa, o peso da pessoa, lógico que existe também fatores externos que influenciam. A cor do olho, por exemplo, hoje pode ser pintada. A gente injeta corante lá e muda a cor do olho do jeito que não quer. Usa lente de contato. Então, mas nós estamos falando de DNA. Eu não vou pedir o DNA, tá? Ela tá a cara de vocês, eu sei que é a filha de vocês e tal, mas eu vou pedir para vocês fazerem um DNA diferente. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Eu quero que vocês me ajudem aí. Gênesis capítulo 1 fala da criação do mundo. E aí estava Elohim, que é o Deus escrito no plural, portanto não era um Deus só, era um Deus plural, são 3 deuses que estavam presentes. Nós podemos falar deuses, mas a língua portuguesa dá a entender que deuses são aqueles deuses falsos. Mas o correto seria deixar falar assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou deuses o céu e a terra. No princípio os deuses criaram os céus e a terra. Que deuses eram esses? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são criadores. Quando ele se identifica para fazer... Esqueci o nome, minha nossa senhora, o teu nome. Gabriel. Quando o pai e a mãe se uniram para fazer a Gabriele, eles usaram aquilo que eles tinham. E os 2 fizeram a Gabriele. Então, sem um, não poderia surgir a Gabriele. Sem o outro, também não. Vou contar uma curiosidade a mais para vocês. Estou fugindo um pouquinho do nosso tema aqui, assim. Mas é assim. No ato conjugal, quando o papai e a mamãe se juntaram em cópula para fabricar um nenê, surgiram alguns milhões de espermatozoides disputando aquele óvulo de olho azul para fazer a Gabriele. E esses milhões de espermatozoides correram, tá? 300 milhões de espermatozoides, mais ou menos, para mais, até 600, correram em direção ao óvulo da mamãe, lá na barriga da mamãe, e foram alguns morrendo no caminho, outros ficando cansados, outros estavam zonzos, não sabiam achar o caminho, estavam perdidos, eles ficavam fazendo voltinhas, a cauda deles estava com defeito, a cauda dos espermatozoides estava com defeito, então eles estavam mancos, outros já estavam mais velhinhos, porque os espermatozoides têm um tempo de duração e lá dentro do organismo, dentro do escroto, eles já estavam perto de morrer, mas foram lançados e querem fazer Gabriele também, vai correndo. Só que a canseira pegou, eles não conseguiram passar muito longe, foram morrendo no caminho, morrendo, chegaram poucos lá. E as pessoas acreditavam antigamente que era um espermatozoide que fazia a Gabriele. Chegava um lá e esse é ele. Só que hoje a gente sabe que o primeiro que chegou, o segundo, 100 mil, 10 mil, morreram. Porque eles chegaram e encontraram a clara do ovo, o envoltório do ovo. E começaram a comer esse envoltório, até que liberou a gema, para assim dizer, só uma ilustração, porque é lá dentro da gema tudo isso que acontece. Mas isso assim a gente conhece melhor. E esse espermatozoide está disputando com uma porção aqui, com mais ou menos uns 3 mil que chegaram junto com eles, estão lá tentando comer o envoltório do óvulo para entrar. Quando o primeiro entra, ele tranca a porta, não entra mais ninguém. Pelo menos uma vez eu venci na vida, né? Você venceu na vida porque você é vencedora, não é uma vez só. Você venceu na vida porque você é o fruto... Não só eu, né? Todos que estamos aqui. Agora você falou, por que a Bíblia fala sobre isso? Nós somos predestinados por Deus para a salvação. Todos estamos salvos, todos alcançamos o óvulo. Estamos aqui, somos vitoriosos. Problema, se papai e mamãe tivessem achado como fazer nenê 5 minutos antes, você seria um espermatozoide mais cansado. 5 minutos antes você era muito novinha, você não era mais cansada, você era muito afoito, você chegou primeiro, você chegou junto com aqueles 3 mil primeiros que comeram a clara e morreram na clara. Agora, se fosse antes, eu acho que eu estou trocando, antes você seria muito novinha, depois muito velha, ia morrer igual, tá? Não ia conseguir. Então nós temos toda uma série de circunstâncias que a possibilidade de você ser você é quase nenhuma. Porque se o espermatozoide tivesse chegado 2 minutos depois, não seria você o espermatozoide. Porque o espermatozoide que chegou 2 minutos depois morreu na casca, porque ele já estava fechado o óvulo, ele não tinha mais como entrar. O que chegou antes, comeu a clara. O que não chegou, morreu no caminho. Então, nós vamos pegar 300 milhões de espermatozoides, dividir por 3 mil óvulos, que é o que uma criança menina tem quando ela tem 3 anos de idade. Ela tem 3 mil criancinhas no ovário dela, para nascer. 3 mil óvulos. E justamente naquele dia, naquela hora, a senhora produziu esse óvulo de cor azul, de olho azul, e lançou no mundo.
E aí os espermatozoides todos justamente chegaram na hora certa para Gabriele ser a Gabriele, porque se chegasse um pouquinho antes ia ser o João. Talvez fosse a Maria, não a Gabriele. Talvez fosse uma loirinha, talvez fosse... Entenderam? Nós somos predestinados. Mas como é que nós somos feitos? Está certo que a Bíblia fala que nós trazemos as consequências do pecado até a terceira e quarta geração dos que aborrecem a Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20, está lá quando a gente fala de honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, porque nós temos na nossa descendência, me achar parecido em alguma coisa com meu pai, eu me acho muito parecido com ele, né? Não sei, mas o que acontece? As pessoas me distinguem nos lugares que eu vou. Tu não é filho do fulano, tu não... Deve acontecer com vocês também. Vocês vão nos lugares e as pessoas logo percebem que você tem uma origem. E a nossa origem, como que é? Nós somos até a terceira e quarta geração, carregamos os pecados, o fruto do pecado, as doenças, as tragédias humanas, as maldições que a Bíblia fala. Mas somos abençoados até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Você ama a Deus e guarda os mandamentos de Deus, você é abençoado até 1000 gerações. Não chegamos de Adão até hoje a 1000 gerações. Muito pelo contrário, estamos bem no começo disso. Uma bênção que vai passar por nós e vai para a eternidade. Nós vamos para a eternidade com essa bênção que foi dada ali aos que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Mas Gênesis capítulo 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem que você é parecido? Com Deus. Com Deus. Que Deus? Qual deles? Jesus? O Pai? O Espírito Santo? Os três estavam lá. Jesus foi a voz, a vontade foi dos três. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Gabriela, com quem você parece? Com o pai ou com a mãe? Eu sempre me achei mais parecida com meu pai. Mas então eu vou te dizer, você parece com Deus. Já falaram isso para você? Eu já tive 2 vezes esse privilégio na minha vida. Quando eu cheguei numa favela, uma menininha veio correndo e perguntou para mim: você é Jesus? Ela precisava de um socorro, ela precisava de uma atenção. E eu disse para ela: não, eu não sou Jesus, mas eu sou amigo dele, eu posso te contar sobre ele. Já te identificaram como filho de Deus, como sendo um ser parecido com Deus, alguém que está próximo a Ele? Tem algum casal aqui que vive há muito tempo que vocês acham parecido um com o outro? Eu não vou chamar por causa do que eu queria aproveitar só assim, mas vocês todos sabem que quando um casal vive muito tempo junto, ele começa a ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Já falaram que a Gabriela tem até o jeito de sentar da mãe, né? Falaram aqui. O que é isso? Isso é informação fenótica, aquilo que nós vivemos. E é também isso que as pessoas vão perceber em você, que você é um filho de Deus ou não. Se você parece com Deus ou não. Se você faz os atos, senta como Jesus, faz como Jesus ou não. Mas aqui nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estão contentes? Quantos estão contentes por ser a imagem e semelhança de Deus? Amém. Ih, estão um pouco contentes. Você não está contente não? Vamos de novo. Quantos estão contentes de ser parecidos com Deus aí? Levanta a mão. Ó, se não, vou levantar aí. Tá bom. Então eu também estou muito contente de estar parecido com Deus. Vamos ver então João capítulo 8, verso 44. Vamos lá direto para João capítulo 8, verso 44. Você tem a Bíblia aí? Quem não tem, providencie uma, que hoje nós vamos ter pelo menos 5 versos da Bíblia. Dá tempo de você buscar a sua Bíblia, você que está nos assistindo aí. Se não, acompanha aqui no telão, você também pode ver. A nossa Bíblia aqui, João capítulo 8, verso 44. Quem é que fala aqui? É Jesus. É Jesus quem está falando sobre os filhos de Abraão, sobre você e sobre mim. Vocês pertencem ao pai de vocês. Oh, maravilha, oh, glória. Vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo. Como assim? Vou ler de novo. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, Jesus, porque lhes digo a verdade. Quem não crê em Jesus, não parece com Jesus, não segue os passos de Jesus.
Mas quem faz as obras do mal parece com o pai dele. Será que Jesus estava errado quando fala que essas pessoas são filhos do diabo porque parecem com ele? Será que um cristão pode ser identificado como filho do diabo? Ou será que as pessoas vão falar, não, esse aí parece com Abraão, com Noé, com isso? Ninguém falou aqui para mim, Karl Marx, graças a Deus, né? Mas acontece, a fisionomia às vezes engana, mas o comportamento não deixa enganar. Quer ver uma coisa? Pedro estava lá, Jesus sendo torturado, próximo a ser crucificado, bofetões, torturas, e Pedro estava lá. E aí, você é um deles. Eu posso ver que você é um filho de Deus, está aqui. E o que ele faz? Falei bem alto para o pessoal nosso estudar. Negou, eu não. Não, você é um deles sim, eu vi você. Eu não, e depois de outros terem reconhecido, 3 pessoas reconheceram Pedro como sendo seguidor de Jesus. Por quê? A sua palavra, o jeito de você falar é diferente, você está se condenando, você é diferente, você é filho de Deus, você está aqui no nosso meio, mas eu sei que você é parecido com Jesus, você andou com ele, você tem os costumes dele, a fala dele, o pensamento dele. Foi preciso que ele chegasse a falar palavrões, falar coisas que os outros filhos do diabo faziam, para que eles deixassem Pedro de paz. Aí, um filho de Deus vem para esse verso. Você e eu estamos com esse risco. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Quando ele se identificou como filho do diabo pelas suas obras, deixaram ele em paz. Ninguém perseguiu, ninguém matou, mataram Jesus, mas Pedro não. Mas se Pedro tivesse insistido em ser semelhante a Jesus, e confessasse Jesus, o que ia acontecer com ele ali? Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam escondidos, orando, porque tinham medo da perseguição, não é isso que a Bíblia fala? Então, conosco também pode acontecer isso. Mas não vamos ficar só com esse verso de filhos do diabo, porque isso pertence para aqueles que fazem as obras do diabo, o pai da mentira, o pai das obras ruins, aqueles que fazem maldade para... Não, você não. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas os outros filhos do diabo também não foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Foram. Mas pararam de olhar para Jesus, o sol da justiça, pararam de olhar para Deus e começaram a olhar um para os outros. Começaram a achar bonitinho os caminhos do diabo. A árvore do conhecimento do bem e do mal parecia tão palatável, a serpente tão encantadora. A serpente não veio falar do mal, ela veio falar de Jesus. Ei, foi assim que Deus disse, não comerás nenhum fruto do jardim. É uma evangelista, a serpente é uma evangelista, está falando de Deus. E ela chega para ela e começa a conversar. Aquela cobiça, ela parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a serpente. Qual foi o ser mais feio do paraíso? O ser humano mais feio do paraíso? Quem foi? Foi aquela que foi feita a mais bela de todas. A obra-prima da criação, a mulher, muito mais bonita do que o homem. Ficou feia. Porque falou com o diabo. Nós temos aqui nessa parte do cérebro, o lóbulo frontal. Ellen White fala disso também, da glândula que nós temos no meio dos 2 hemisférios do cérebro, por onde Deus se comunica conosco. Quando a gente faz oração, diz lá um cientista, que me fugiu o nome agora, do hospital lá do Belém, um médico adventista, fez essa pesquisa, ele divulgou, quando a gente faz oração, especialmente quando for genuflexo em joelhos, aumenta o fluxo de sangue no lóbulo frontal. E a pessoa passa a ter mais capacidade de decisão, mais inteligência, um cérebro mais primoroso. Só por fazer oração, porque está conectado. É o neurônio espelho que fica nessa mesma região. O que é o neurônio espelho? É um neurônio que copia, é um papagaio. Nós enxergamos e copiamos. Então a gente vê as coisas do mal e fica igual ao mal, cobiça as coisas do mal. Vê as coisas do bem e cobiça. Então não olhe para as coisas erradas. Não coma do fruto proibido. Não dê a trela para a serpente. Olhe para Jesus. Porque só assim ficaremos parecidos com Ele. Nós somos feitos parecidos com Ele. Mas quantas vezes a gente vê filhos? Eu tive o desprazer de atender 2 homens adventistas, 30, 40 anos de idade, presos num presídio de Taquara, ex-adventistas. E cheguei lá e procurei saber deles, me convidaram para jantar, eles tinham privilégios na prisão,
me ofereceram uma janta muito saborosa, que é assim, comi num presídio, mas uma refeição para os comandantes lá, e a gente provou daquela comida com eles. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais. E aqueles dois moços falaram: minha mãe é uma fiel adventista. Eu fui adventista há muito tempo, mas estou aqui. Mas o que você fez? Agora vamos falar fora dos autos, né? Eu, como advogado dele, escutei com uma visão do que poderia ser feito para livrá-los daquele problema, ou pelo menos amenizar o problema, porque a justiça fosse feita da maneira menos gravosa para eles. Nós somos líder do tráfico da região. Nós comandamos o tráfico de Itaquara até Osório. A gente faz coisas, você não vai acreditar. A gente gosta de matar, mas a gente gosta de torturar antes de matar. Eu fiquei olhando e falei: mas nasceu na igreja, a mãe está lá orando por ele, a igreja se pôs em oração por ele, está lá orando por um filho de Deus que tem mais de semelhança de Deus, que agora está fazendo as obras. Quem é que Jesus disse que veio para mentir, matar e roubar? O diabo. E eles estavam fazendo o quê? Roubando, mentindo e matando, e oferecendo o fruto do pecado, as drogas. Agentes, filhos de Satanás. Não tem dúvida, esse ninguém está duvidando que é filho do diabo. Mas e você? Quando você está oferecendo a sua droga, a droga de comportamento que você está, a droga de pensamento, a droga da fala, a droga do testemunho, cuidado para não identificarem você como um filho do diabo. Porque Jesus te fez a imagem assim, mas Deus, chega de dar trela para esse assunto do diabo, porque você já entendeu perfeitamente que nós não podemos contemplar as coisas do mundo, nem ficar presos às coisas do demônio. Vamos então para Salmos capítulo 82, versos 6 e 7. Salmos 82, versos 6 e 7. Lá no meio da sua Bíblia, você abre o livro de Salmos, dos 66 livros que tem na Bíblia. Salmos é um livro de poemas, é um livro de muita mensagem de amor, de louvor, mas também é um livro de profecia. É um livro dos primeiros que foram escritos aí por tempo de Davi, e que traz mensagens poderosas como essa, Salmo 82, versos 6 a 7. Ele disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Chega de parecer com o diabo, vocês são deuses, foram feitos para serem como o Filho do Altíssimo. Quem é Filho do Altíssimo? Jesus. Você foi feito para ser igual a Jesus, dar testemunho no universo do poder de Deus em transformar de novo homens que se transformaram na imagem e semelhança do diabo, de novo na imagem e semelhança de Deus, e sermos deuses, todos filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão em qualquer outro governo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Nós pertencemos a Deus, somos sacerdócio eleito, somos testemunhas de Deus na terra, somos embaixadores do céu, diz Paulo, diz Pedro. Nós somos tudo de bom que o céu tem para oferecer para um mundo que está em pecado. E você vai levar fruta do bem e do mal? Ou vai levar o conhecimento da vida? Você faz o papel da serpente ou faz o papel de Jesus que estende os braços? Quando lhe acusam, você devolve com a mesma pedra ou abre os braços para a cruz? O teu testemunho te diz que você é filho de Deus ou filho do diabo? Mateus capítulo 6, 9 a 13. Mateus, o discípulo de Jesus, que era cobrador de impostos, né? E agora temos uma mensagem especial aqui, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Logo no começo, o primeiro livro do Novo Testamento. Achou aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. O que acontece aqui? Eu vou ler a partir do verso 5. Oração é um meio pelo qual nós podemos ser transformados. Eu falei agora há pouco do poder de orar que transforma a mente bioquimicamente, biologicamente, aumenta o tamanho do cérebro, fica mais inteligente, muito mais inteligente, irriga com sangue. Naquele momento que você está orando, você consegue perceber coisas que não percebia antes. Deus se comunica com você e você passa a ter uma inteligência maior. É um poder que vem direto de Deus, mas não só como um poder assim imanente, é um poder inerente. Ou seja, não vem só do céu, ele vem de nós mesmos. Porque existem alguns que fazem exercícios e cânticos e coisas para estimular o cérebro e conseguem alguma estimulação menor, mas conseguem.
Então, é uma coisa bioquímica, mas é uma bênção de Deus poder falar com o Criador, é uma bênção de Deus poder estar diante dele, é uma bênção de Deus aumentar o nosso cérebro para compreender as maravilhas da sua criação. E quando vocês orarem, verso 5 do capítulo 6 de Mateus, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em segredo, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, a ladainha, a reza, como fazem os pagãos, porque os pagãos é que ficavam, né, no exemplo de Elias, eles se lancetavam, se cortavam e gritavam para os seus deuses, mas nós não somos assim, nós não precisamos ficar repetindo, o Pai nos ama. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Agora vem a parte que é o bolo, é a sobremesa do nosso sermão. Peço que todos acompanhem. Estou em Mateus capítulo 6, verso 9. Vocês orem assim, para serem transformados novamente em imagem e semelhança de Deus, para terem sucesso na sua oração, para alcançarem o que vocês estão pedindo, para serem filhos do Altíssimo, para serem deuses na terra. Pai, parou. Para quem que vocês estão falando? Pai, aquele que é parecido contigo, aquele com quem você quer ficar parecido, porque você está procurando falar, quando está observando as coisas dele, o neurônio espelho está começando a copiar, está irrigando aqui, restaurando, está aumentando o teu cérebro, está compreensível, você está conseguindo entender a mensagem do Pai para você. Pai é um ser de amor, é o originador da vida, aquele que deu a vida. Nosso Pai é Deus, mas nós temos o exemplo do nosso Pai na terra, aquele Pai que nos carregou no colo, que nos deu os primeiros lições, os primeiros sustentos, que nos deu ser parecido com Ele na nossa moral, no nosso conhecimento, naquilo que nós agimos, como sentamos, como falamos. Os pais têm esse poder. O Pai é com Ele que nós vamos falar. Portanto, não pense que você está falando com um ser estranho. Se aproxime dele. Se está com pecado, você está falando com seu Pai, um Pai de amor. Você está errado, não está entendendo nada, não acredita em Deus, acha que Deus não pode resolver esse teu problema. É Pai com quem nós estamos falando. Pai, que Pai é esse? Nosso. Gente, acabou. Pai nosso, não é meu, não é de vocês, é nosso Pai. Como é que você está tratando o seu irmão? Tem briguinha? Tem rixa? Tem competição? O teu irmão, não estou falando só do irmão carnal, não, ele também é irmão, e também é irmão em Jesus, no Pai. Eu estou falando desse irmão da igreja, desse irmão vizinho teu com quem brigar, né? Nas relações comerciais, o cara não consertou direito alguma coisa, você brigou com ele, ou te ofendeu porque você talvez não tenha consertado alguma coisa, teu serviço talvez não ficou do jeito que você queria, ou você não prestou o serviço do jeito que o outro esperava. As conversas, as piadas, será que estão vendo em você um filho de Deus, um Deus, aquele que dá testemunho diante do universo das boas obras de Deus, da transformação que Ele opera em nós? Pai nosso, porque é nosso, nós somos todos irmãos nele, que estás onde? Nos céus. Ele não está inacessível, ele está logo ali no céu. O homem não consegue passar muito na lua, mas nós conseguimos, em oração com o poder que Deus nos deu, atrair Deus até nós. E ele diz: Adão, onde estás? Escondido, Adão, está lá no meio das folhagens, nu, no pecado. Você está com medo de ser descoberto? Pai que está nos céus, através de você, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Como é que Deus é santificado? Como é que Jesus é santificado? É através de você, do seu comportamento, de você ser parecido. Diz lá a Bíblia que para que os outros vejam o seu bom comportamento e deem glória a Deus. Estão vendo em você um bom comportamento suficiente para dar glória a Deus porque você existe? Será que essa igreja não devia estar mais cheia? Gente batendo na porta. Se eu fosse um Deus,
ou um filho de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que você quer que venha o reino de Deus, ou você quer ficar nesse mundinho, nessa vidinha? Porque vindo o reino de Deus, a transformação é imperiosa. Nós estamos diante de Deus, não tem mais mal, não tem mais como fazer maldade, porque o mal foi extirpado e os maus mortos. Vivos estão aqueles que não fazem as obras de Satanás, que não são filhos do diabo. Porque o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi feito para você, não. É Jesus quem disse isso. O inferno foi feito para Satanás, mas vai para o inferno quem segue Satanás. Jesus fala, vem para a cruz, vem para a verdade, pareça com Jesus. Você vai ser identificado pelo universo como Deus, como filho de Deus, como um ser capaz de transformar vidas. Mas você transforma a sua própria vida na semelhança do diabo. Espera entrar nos céus. Você vai ser um outro diabo no céu? Será que tem lugar para você do jeito que você está no céu? Será que com as brigas que você tem, com os comportamentos que você tem aqui, você vai ser um Deus nos céus? Você vai dar bom testemunho para os mundos não caídos de falar o seguinte, foi através de Jesus que eu fui transformado, posso viver com vocês anjos, posso viver com vocês seres santos de outros mundos, porque eu me comporto como Jesus. Vocês estão vendo a pele do cordeiro, vocês viram lá no mundo como que eu era, um lodo. Mas Jesus transforma a gente, e a gente pode sim ser parecido com Ele. Como? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não vamos pedir caviar, nem sei. Não vamos pedir as riquezas. O pão de cada dia. Tem gente que vai para a igreja buscando riquezas, mas diz aqui, como é que você vai ser parecido com Jesus? Verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal de Satanás, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos por parte. Perdoa as nossas dívidas. Que bom, Ele perdoou, morrendo na cruz, estamos perdoados. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem certeza que você quer ser perdoado do mesmo jeito que você perdoa os outros? Tem certeza? Pensa bem, senão não ora. Porque a oração de Jesus é assim como perdoamos. É para mim, é para você. Isso traz paz. A paz que só Cristo dá é ser parecido com Ele e deixar as mazelas para trás e seguir rumo aos céus. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de Satanás, do maligno. Por quê? Porque teu é o reino na tua vida. Deus é o reino. Você entregou tua vida para Ele. Ele reina na tua vida ou continua filho do diabo? Nascemos no pecado. Mas não somos filhos do diabo. Poder e a glória para sempre. Amém. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quero fazer essa oração de Jesus? Tão famosa, o Pai Nosso. Todo mundo fala do Pai Nosso, mas vive o Pai Nosso? Tem certeza do que está falando ou fala assim a reza? João 13:35. João capítulo 13:35. Vamos a essa mensagem ainda de Deus para nós. Um novo aqui no hebraico, no grego, quer dizer inédito. Algo que não foi dito ainda. Um novo mandamento lhes dou. Portanto, Jesus não está tirando aquele mandamento de honrar pai e mãe, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não matar, não fazer mal para o próximo. Ele está acrescentando um inédito, um recente, um mandamento que estou lhe dando agora. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que os outros vão perceber que você tem a cara de Jesus? Amar uns aos outros. Como é que vão saber que é filho do diabo? Deixa para lá, você já entendeu. Chega de dar espaço na sua vida para transformar você naquilo que é diferente de Jesus. É a mensagem que eu trago para você hoje. Quero muito que você
Usufrua da bênção de ser como Jesus, ter a paz de Jesus, sendo crucificado, esbofeteado, e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado, aí não é mais Jesus, não, é um homem, a imagem de Jesus, sendo crucificado, sendo apedrejado. Pai, perdoa-lhes. Tacaram uma pedra em você? Perdoa. Deus abençoe você. Amém. E que a gente possa seguir nesse caminho de sermos filhos de Deus, luz para o mundo. Essa é a nossa missão aqui na Terra, sermos luz para o mundo. Paz e graça, Deus te abençoe muito. Siga aí, vê e entende na sua mídia social favorita. Você acessa hashtag Jogo da Velha, vê e entende. Segue o nosso canal com mensagens diárias, com muitas mensagens diretamente daquilo que acreditamos ser o melhor de Deus para a sua vida. Também pela TVE, vai lá no Google, tve.adv.br. Siga a nossa programação, compartilhe, tem gente precisando ouvir essas coisas. Está com raiva de alguém que te fez mal? Vai tacar pedra nele, manda essa mensagem. Doeu no teu coração? Está precisando ser transformado? Salva essa mensagem. Nós somos luz do mundo e sal para a terra. Você é um Deus, filho de Deus Altíssimo, embaixador do céu na terra. Deus te abençoe. Amém. Amém.